A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Amados, podemos ver a oposição que Jesus sofria dos religiosos da época e como ele lidava sobre esses assuntos com grande sabedoria e paz. À medida em que você vai renovando a sua mente, a graça vai te dando bom gosto, vai te dando sabedoria, vai fluindo cada vez mais revelação, você começa a entrar numa esfera muito rarefeita, aonde você consegue perceber, com a ajuda do Espírito Santo, as coisas de maneira clara e nítida. O homem, desde a queda, está na frequência do engano. A palavra de Deus mostra em 2 Coríntios capítulo 10, do 2 ao 5, que o inimigo criou fortalezas, enganos, sofismas e pontos de vistas que geram aí imaginações horríveis. Então o homem está muito limitado. Quando a serpente disse que se Adão e Eva comessem do fruto, eles ficariam sábios, inteligentes, aconteceu justamente o contrário. A sua mente foi entorpecida, o seu coração foi escurecido, perdeu a percepção de Deus e a lucidez e começou a ver as coisas pelo prisma da mentira, enganados e escravizados. O homem está vivendo muito aquém daquilo que foi criado, perfeito originalmente. O homem está muito limitado na sua percepção, de maneira que, muitas vezes, ele está percebendo as coisas influenciado pelo príncipe da potestade dos ares, como diz Efésios 2:2. Quando Jesus chegou a essa terra, ele, sendo a verdade, foi contraditado, desprezado, perseguido. Sofreu oposição dos pecadores, pois eles não podiam compreender a sua linguagem. O seu coração era mau. As suas mentes eram pervertidas e limitadas, de forma que sempre compreendiam de forma equivocada os seus ensinos e sempre achavam com ruins suspeitas o pior dele. Sempre estavam imaginando o pior e falando o pior. Mas isso não afetava o Senhor Jesus Cristo, que sabia quem ele era. Você, que é cheio do Espírito Santo, discerne bem todas as coisas. Você sabe que Deus é com você, que Deus te ama, tem promessas na sua vida. Você sabe que Deus tem uma aliança com você em Cristo no Espírito. Portanto, você não se abala com aquilo que um gigante fala. Saul se abalou com as palavras de um incircunciso que não tinha nem a promessa, nem a presença de Deus. Mas Davi, que andava com Deus, sabia que Deus estava com ele. As palavras do gigante não significavam nada para ele. Lembramos aquela passagem quando um homem veio pedir para Jesus curar a sua filha e alguém disse: não adianta mais, ela morreu. Por que incomodas ainda o mestre? E Jesus, sem se importar com essas palavras, disse: não temas, crê somente. Jesus jamais foi afetado pela agenda dos homens, opinião dos homens ou ponto de vista humano. Jamais foi guiado pela carne, mas ele era sempre guiado pelo Pai e tinha essa comunhão diária em oração para nunca ser afetado. Olha, nós podemos ver, meus amados irmãos, que as palavras de Faraó não afetaram Moisés à medida em que ele ficava forte, nem mesmo afetaram Josué e Caleb naquele deserto. Eles não murmuraram como os outros que não tinham entendimento, mas por andar com Deus, Moisés e também com Arão, alcançaram o entendimento, de maneira que discerniam as coisas de forma correta. Deus está conosco, a promessa vai acontecer. Podemos ver como José, após receber a visão, o sonho de Deus, o tempo passou e parecia que ele estava recebendo apenas injustiças, perseguições, calúnias, maltratos, ingratidões. Mas aquilo não afetava José, pois José andava com Deus e percebia que o Senhor era com ele, de maneira que isto não pôde falar mais alto que a voz do Senhor. É muito importante, amados, que você possa entender que, como você é espiritual, você consegue entender as coisas, mas as pessoas, por serem carnais,
não compreenderão, isso é natural, até que elas recebam o Senhor Jesus Cristo. Elas vão te perseguir, te trair, mentir para você, pensar o pior de você. E sempre vão interpretar os fatos de maneira contrária àquilo que realmente são, chamando de bom o mal e de mal o bom, chamando de doce o amargo e de amargo o doce. Isto é uma esfera da qual o homem está. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. À medida que você vai alcançando o entendimento, isso também é muito importante, que você adquira amor, pois sabemos que a ciência incha, o amor edifica. Se você crescer muito em entendimento, mas não tiver misericórdia dos cegos espirituais, você vai se comparar, se achar melhor, se julgar especial e vai até mesmo querer se vingar e até mesmo querer maltratar e ridicularizar aqueles que sabem menos do que você. Deus não te deu sabedoria para pisar nos ignorantes. Deus não te deu a luz para zombar daqueles que estão em trevas, mas para iluminá-los. Deus disse: maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. De forma que Deus investiu em você para, através de você, operar misericórdia. Lembramos daquela passagem onde um homem foi perdoado e saiu da prisão, que devia uma quantia impagável, mas ao sair sufocava o seu irmão, dizendo: paga-me agora, né? E nós podemos ver que ele voltou para a prisão. Assim o Senhor disse que no Pai Nosso, não é? Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então Deus está disposto a nos perdoar 70 vezes 7 e muitas vezes falhamos, não é, meus amados irmãos e irmãs? Por isso, quando alguém falhar com você, decida perdoar, colocar essa pessoa na mão do Senhor, pois o Senhor, Ele faz justiça. A vingança pertence a Ele, mas nunca a você. A você pertence a misericórdia, a intercessão, o bom testemunho. Certamente Deus dará a cada um conforme as suas obras em Cristo. Vemos então que o espiritual, ele não deve se irritar, nem mesmo tentar se vingar da cegueira daqueles que o cercam, pois estão agindo mal, mentindo, roubando, maltratando, é porque estão sendo marionetes do diabo, estão caminhando para o inferno. E o Senhor nos chama para salvar os pecadores pela pregação do Evangelho, através do testemunho também, do perdão também. Vemos que isto coopera, ajuda na salvação daquela pessoa que, vendo o seu comportamento, que você poderia virar à mesa, brigar, você simplesmente perdoa e abençoa. Nós podemos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19, que a Escritura diz assim, veja só, porque é louvável, ou seja, Deus fica feliz, que por algum motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então, para não entristecer o Espírito Santo, por causa da nossa consciência para com Deus, às vezes nós perdemos dinheiro, às vezes nós passamos por errado, por louco, por fanático, por bobo, porque amamos o Senhor Jesus Cristo, de forma que isso agrada ao Senhor e tem galardão no céu por todo o bem que você fez. A pessoa foi ingrata, pagou com mal, não é? Isso está aqui, ó. O Senhor se agrada que você sofra injustamente, não é? A injustiça, ela nos dá uma vontade de vir à mesa, indignação, mas não é isso que Deus está falando. Olhe, aprenda com o Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Veja o versículo 20 agora. 1 Pedro 2,20. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então tem um galardão no céu por toda a injustiça que você está sofrendo. Isso não ficará assim, Deus é justo, Ele certamente está vendo todas essas coisas. O versículo 21 diz assim: para isso vocês foram chamados. Então nós fomos chamados, amados, para ajudar aqueles que nos perseguem, nos maltratam, nos odeiam, nos traem. Nós somos chamados. Eu sei que isso para o mundo é loucura, mas há um galardão e Deus diz que o amor não falha. E mesmo que essa pessoa não veja e não corresponda, tudo que bom você fizer para essa pessoa, Deus recompensará através de outras pessoas. No versículo 21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Não é verdade? Olha, deixando Ele o exemplo para que sigais seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Mesmo assim não agradou a todos, e mesmo assim foi desprezado e perseguido, quanto mais nós. E diz ali, quando insultado, não revidava.
quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então Jesus se entregava ao Pai e dizia: Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. E ele usava de misericórdia, intercedia e tinha paciência, e Deus o honrou. Bem-aventurados os humildes, porque Deus vai honrar você. Se você está sendo perseguido, maltratado, não guarde mágoa, ódio, ira, vingança. Não, perdoe, em nome de Jesus.